11 de janeiro de 2021, primeira, segunda que as coisas estão funcionando de verdade nesse país. Vamos dar aquele confere no que aconteceu de mais interessante e relevante na ciência e na tecnologia. Para começar, parasita Toxoplasma gondii linkado a gliomas. O parasita Toxoplasma gondii, para quem não conhece, é um dos mais comuns de serem encontrados na carne crua, na água contaminada e em vegetais não lavados, além de qualquer coisa que possa ter cocô de gato. Gliomas são um dos tipos mais letais de câncer no cérebro, com uma taxa de letalidade de mais de 95%. E o que alguns pesquisadores encontraram é uma ligação entre esses dois elementos. Pessoas que têm no sistema imunológico os anticorpos desse Toxoplasma gondii tiveram maior incidência de câncer cerebral do tipo glioma. Não necessariamente quem teve, obviamente, o Toxoplasma vai ter câncer, e nem necessariamente quem tem câncer teve o Toxoplasma. Mas é aí uma informação que pode ser útil nas pesquisas sobre o câncer, principalmente aí por trabalhar a questão da resposta imunológica. Aqui para os maconhistas de plantão, uma pesquisa descobriu que a presença de elementos químicos bastante tóxicos ao sistema cardiovascular em usuários de maconha. A pesquisa ressalta que essa presença, esses níveis químicos não são tão altos quanto no tabagista, no fumante de cigarro, mas são altos e apresentam um fator de risco cardiovascular, especialmente em pessoas com HIV positivo. Aqui uma pesquisa sobre a idade da pedra. O que acontece nessa pesquisa? Os pesquisadores acreditavam que a idade da pedra teria terminado muito antes do que de fato terminou. E ocorreram indícios das ferramentas utilizadas por grupos de idade da pedra no oeste africano mais ou menos datadas de mais ou menos 11 mil anos atrás, enquanto aí a pesquisa datavam os prazos máximos como tendo ocorrido a extinção desses grupos em 30 mil anos atrás. O que acontece? Acontece que isso aí é um passo na pesquisa de como ocorreram as populações pré-Homo sapiens, que na verdade essa pesquisa vai mostrar que eram grupos muito mais dispersos e isolados do que se imagina. A gente sabe, né, a África como berço da civilização do humano, só que limitado pelo deserto ao norte, limitado por florestas extremamente densas e alagadas ao sul. Então acontece que esses grupos aí estão se revelando que eram muito mais isolados do que se imagina. Então a pesquisa aí, os pesquisadores falam da população pré-histórica como um patchwork. Aí diferente, não é aquela escalinha de evolução que a gente vê bonitinho, né, indo de uma espécie para outra. Coexistiam espécies distintas de hominídeos e muito isolados, sem contato, por causa da topografia e dos elementos naturais do continente africano. Aqui um pouquinho de astronomia, uns avanços nas pesquisas das anãs marrons. O que são as anãs marrons? Elas são um meio termo ainda bastante misterioso para a astronomia, que ficam entre um Sol, uma estrela e um planeta. Elas são do tamanho de um planeta, muito mais densos que um planeta, mas não chegam a ser tão densos quanto uma estrela, e por isso o seu núcleo não é capaz da fissão atômica. Acontece aí que os pesquisadores da NASA estão descobrindo sobre a atmosfera dessa anã marrom, que é a mais próxima da Terra. E essa pesquisa vem trazer que toda a dinâmica da superfície desse planeta é ditada por poderosos ventos globais e não tempestades localizadas como antes se imaginava. Tem aqui um videozinho e uma imagem renderizada, óbvio, dessa anã marrom, que ela é extremamente semelhante a Júpiter, com
pelo menos visualmente. Aqui notícia sobre cocô de baleia. O que o cocô de baleia tem de importante? Tem de importante que está sendo descoberto que é muito mais fundamental para as florestas tropicais do que se imaginava. O artigo ele fala bastante sobre os animais grandes, como rinocerontes, elefantes, baleias, como sendo engenheiros da natureza. Por quê? Porque a ação de um único animal desse é capaz de afetar bastante o ecossistema. Eles dão como exemplo do elefante que tem força para arrancar galhos gigantes de árvore, até árvores inteiras, e só de ele arrancar uma árvore já abre um espaço gigantesco para o sol penetrar na floresta e surgirem novas plantas. E o que traz aí sobre o cocô de baleia é sobre como alimento para plâncton, que é alimento para peixe pequeno, que é alimento para peixe grande, que o peixe grande sobe a foz dos rios de florestas tropicais e, além de servir de alimento para os animais grandes da floresta, ele faz cocô, serve para os animais pequenos da floresta, serve para as aves, que as aves por sua vez servem para mamíferos e tudo mais. Então aí é de um impacto gigantesco que está tendo a diminuição da população desses gigantes da natureza e principalmente das baleias. Então aí cabe, né, a questão principal da caça à baleia, né? Tem gente que acha absurdo, tem gente que defende que é cultural, blá blá blá, mas é inegável que tem um impacto grande na natureza. Aqui, acho que já começou a semana com pesquisa sobre medicina regenerativa, mas hoje é sobre neurônios. O que acontece? Acontece que as principais doenças neurodegenerativas estão sendo associadas nas pesquisas recentes a incapacidade de regeneração dos neurônios e a defeitos nos axônios, né? Quem lembra das aulas de biologia, aquele fininho que faz a ligação e a sinapse entre um neurônio e outro. E o que acontece? Acontece que foi linkado a enzima DLK a possibilidade de estimular a regeneração dos axônios. Daí, principalmente, nessa pesquisa, eles trabalharam a questão do glaucoma e do Alzheimer. Megalodonte. Quem não viu o filme com o Jason Statham, né? Tá tendo aí algumas pesquisas sobre os megalodons. O que descobriram? Descobriram que eles não eram tão grandes quanto achavam. Os maiores aí são estimados em 15 metros. Mas o que essa pesquisa traz de curiosidade e interessante é que os megalodons nasciam com mais ou menos 2 metros de tamanho já, como através do canibalismo das outras crias, né? Assim como acontece se eu não me engano, tubarão-tigre, né? O primeiro filhote aí que se desenvolve, ele come todos os outros irmãozinhos e já nasce com 2 metros a criança para ter aí uma chance de sobreviver maior, né? Imagine um mundo pré-histórico absolutamente barbárico, cada um querendo matar e comer o outro, então os bichinhos já nasciam aí com 2 metros, matando os irmãos e pronto para matar qualquer um que aparecesse. Aqui também os cientistas estimaram mais ou menos a taxa de crescimento dos megalodons em 16 centímetros ao ano. Daí nesse aí que eles chegaram no tamanho de 15 metros, através de uma expectativa de vida entre 88 e 100 anos. Essa pesquisa foi mais ou menos baseada num fóssil de um megalodon de 9 metros, que por causa dessa taxa de crescimento foi estimado em 46 anos, se eu não me engano. É exatamente isso, foi estimado que ele morreu com 46 anos. Aqui, avanços na área da engenharia de materiais, principalmente na questão das baterias. O que acontece? Acontece que as baterias necessitam de um meio aquoso entre o cátodo e o ânodo para ocorrer a reação química que gera energia. Tá. A questão é que esse meio aquoso hoje em dia é de componentes químicos bem perigosos. A gente viu aí daquela confusão que deu com o Galaxy Note, né, uns anos atrás, acho que foi em 2016, 2017, explodindo
volta e meia tem celular explodindo, teve Tesla pegando fogo, e acontece que os pesquisadores da Universidade de Oregon estão trabalhando um tipo de ánodo da bateria feita de uma liga de nanoestrutura com zinco e magnésio, que pode revolucionar a questão das baterias, porque ela só precisa de água salgada como eletrólito. Então aí, com certeza, baterias muito menos perigosas e que vai trabalhar na questão da reciclabilidade muito maior, né? Se você não tem químico perigoso, não tem risco de contaminação do meio ambiente pela descarga da bateria, com certeza vai ser muito mais fácil de reciclar esse tipo de bateria. Pseudociência e tecnologia. Para quem não sabe, na gringa tá tendo meio que uma febre de uma empresa que fabrica o Smart Dot e uns outros Smart não sei o que são produtos que eles dizem bloquear os efeitos da radiação dos celulares, dos gadgets. O que tá bombando lá fora é o Smart Dot, que é um adesivinho que você cola atrás do celular, mas tem isso aí em formato de pulseira, em formato de chaveiro e tudo mais. Eles cobram carinha, tipo $50 cada porcaria dessas, que eles dizem que bloqueia toda a radiação, tudo que teoricamente faria mal dos eletrônicos. Tem galera botando em Alexa, usando em pulseira. E a BBC News comprou uns e mandou para tem até para cachorro, para teoricamente proteger os cachorros. A BBC comprou vários produtos desses e mandou para os cientistas testarem. O que aconteceu? Segundo os pesquisadores do laboratório da Universidade de Surrey, é óbvio que não tem evidência nenhuma e é baboseira no nível daquelas pulseirinhas Power Bounce. Era Power Bounce, né? Não sei quem lembra que tinha uns jogadores de futebol que usavam, acho que o Ronaldinho usava, e daí você não ia cair, ia ser mais ágil, não sei o que. Agora a Power Bounce da década de 20 é essa baboseira aí contra a radiação e 5G, não sei o que, mas como era obviamente se esperar, é farsa total. Aqui um pouquinho sobre carro elétrico. Tá saindo hoje duas notícias bem grandes para o mundo dos carros elétricos. A China, na China, a Geely, não sei se vocês conhecem, acho que ela chegou a vender uns carros aqui no Brasil. A Geely está se unindo com a Baidu para fabricar carro elétrico. A Geely, para quem não sabe, é dona da Volvo, parte da Daimler, da Mercedes. Os caras aqui, os carros que eles venderam aqui eram umas porcaria, né? Mas lá fora eles estão grandes mesmo. E a Baidu já tem um projeto de carro autônomo desde 2017, o Apollo. A Amazon e a Alphabet da Google, né, estão anunciando envolvimento em carro autônomo. O Alibaba, né, a gigante do comércio deles, um mercado livre elevado à enésima potência, está fazendo uma joint venture com uma tal de SAIC, que também é uma montadora gigante da China, e a Hyundai está anunciando com a Apple uma parceria também para carro autônomo e elétrico. O que me interessa mais nessa história toda? As pesquisas da Porsche de combustível sintético. Para quem não sabe, a Porsche está investindo violentamente num laboratório para tentar fabricar gasolina sintética. Aí vai acabar com basicamente todos os problemas de preço de gasolina. Ela obviamente vai ser muito mais benéfica ao meio ambiente. E aí é uma esperança para quem curte carro de ter motor a combustão para sempre, né? Mais do que então torcer para Hyundai e Apple, a gente tem que torcer para Porsche conseguir sucesso nessa empreitada deles de desenvolver um combustível sintético, porque, né, vai ser muito mais fácil para todo mundo. Os nossos carros não vão virar obsoleto de uma hora para outra. Então acho que a Porsche é o último refúgio para quem gosta de carro, né? O que eles estão fazendo é uma coisa maravilhosa em todos os sentidos. Mas não é o foco de hoje aqui, senão eu passo 3 horas falando dos 911 e dos GT4 que estão saindo. Mais notícias sobre a Consumer Electronics Show, a CES de 2021, que esse ano vai ser digital. E aqui, né, tá saindo tudo que é lugar, o que é esperado. 5G
Eu acho que não vai ser tão forte por causa da galera em casa, por causa da pandemia, mas né, tudo que é gadget vai vir com 5G. Laptop e PC a gente já falou aqui, vai vir com foco para produtividade relacionada a trabalho. Smart Home, né? Tudo que é... Eu ia falar porcaria, mas tem gente que gosta, mas tudo que é, digamos, superficialidades para você automatizar a tua casa, em acho que praticamente tudo que existe. Tela gigante para carro, né? A gente falou esses dias da Mercedes. A Sony também vai estar produzindo display. Speaker de 360 polegadas vai sair da Sony. A JBL, isso aqui me interessou muito. A JBL está lançando um amplificador Bluetooth e tudo mais, só que com o visual daqueles amplificadores e receivers dos anos 70. Quem está vendo a live aqui, está aqui a imagem, lindão de madeira, alumínio, para você fazer um sistema de som ambiente incrível. Mas eu já desanimei porque eu vi que aqui é estimado em $3.000, sem condições para o brasileirinho sofredor. A 11ª geração dos processadores Intel, aí, os que eles chamam de Evo, né? A galera aí, então, antes o foco estava totalmente na performance, agora, pelo menos o que eu estou mais interessado, a galera aí está mais interessada, é na duração da bateria, né? Expectativa de promessas de mais de 20 horas de bateria nos notebooks. Chromebook, o Galaxy Chromebook 2 da Samsung está para sair. Eu gosto muito de Chromebook, mas confesso que é mais pelo lado entusiasta do que útil, porque ele não passa de um Windows capado ou de um Linux capado, e se, pelo menos os que vendem aqui, se precisar de um pouquinho mais de desempenho, ele já engasga todo. Eu tenho um da Samsung mesmo, Chromebook. Acho que em 2020 eu devo ter usado umas 2 ou 3 vezes, porque ele é um meio termo entre um tablet e um notebook, né? Ele arrega nos trabalhos mais pesados. E se for para fazer baboseira de navegar na internet, ver vídeo e ler, a gente vai pro YouTube. Mas é isso aí, vamos dar uma acompanhada na CES. Eu confesso que não tenho mais muita expectativa nessas coisas, né? Ainda mais morando no Brasil, não tem condições de comprar absolutamente nada de legal que sai lá fora. Qualquer coisinha que lá fora você compra aí por $300, $400, aqui chega na casa dos milhares, então... Mas vamos dar um confere. Há aqui uma pesquisa sobre sono, cérebro e hidras. Hidras, da espécie Hydra vulgaris, é tipo uma água-viva microscópica que não tem cérebro nem sistema nervoso. O que aconteceu? Aconteceu que os pesquisadores instalaram câmeras para observar esses bichinhos no ambiente e descobriram que eles dormem. Eles entram num estado de sono, respondem a estímulos que despertam do sono, e se o ambiente delas ocasionam mudanças, interferências nele, elas não conseguem entrar nesse estado de sono. O que isso vem mostrar? Vem mostrar que na evolução o sono, a necessidade de dormir, surgiu antes da própria existência do cérebro. Bem legal isso aí. E para finalizar, um pouquinho de pesquisa de ciência política, que é uma pesquisa feita pelo pessoal do Down to Earth, aí, que na verdade é um site mais de notícia indiana, mas eles falam sobre coisa global também, eu recomendo, é muito atualizado, é downtoearth.org.in, a versão internacional, que eles fazem aí um artiguinho sobre o mundo ter virado pró-protestos. O que aconteceu nessa pesquisa? Aconteceu que eles usaram os exemplos da Índia, dos Estados Unidos, Hong Kong, né? A Índia, para quem não sabe, é a maior democracia do mundo, está tendo muito protesto. Os Estados Unidos, quem não viu essa semana, a mais antiga democracia do mundo sofrendo com protesto. Hong Kong, não vou falar nada, né? E eles contaram desde 2010 desde 2015, em mais de 56 países tendo protestos contra a democracia, contra a situação democrática, na verdade, desses países, né? Isso aí vem mostrar, segundo essa pesquisa, segundo esse artigo, um aumento da insatisfação com a democracia após 2015. A gente vê aí que teve, né, uma sequência de coisas. Brasil teve tudo o que está acontecendo até agora, Estados Unidos teve o Trumpzão da massa,
China briga com Hong Kong, África e América Latina, sempre aquela bagunça que a gente gosta. E então isso aí vem mostrar que na última década, ano após ano, está sendo crescente a insatisfação com a democracia no mundo. Por isso que eles falam que o mundo está se tornando pró-protesto do que a tendência mais de manter o status quo de antes. É isso aí, galera. Encerramos com um negócio não tão ciência e tecnologia, mas eu acho relevante para a situação que a gente está vivendo. Ficamos por aí. Um abraço, boa noite, até amanhã.